Nós vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 2, verso 16 ao verso 23. Faremos a leitura do texto, o coral vai cantar mais um hino e a gente vai depois meditar na palavra do Senhor. Colossenses 2, 16 até o verso 23. Diz assim a palavra do Senhor: Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, infatuado sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manuseeis isso, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Que Deus abençoe a sua palavra, irmãos. Grandes artimanhas de Satanás para tentar enganar o cristão é apresentar um evangelho além de Cristo, ou aquém de Cristo. C.S. Lewis já alertou nos seus tempos sobre esse perigo, dessa pregação Jesus e mais alguma coisa. Eu fico impressionado, irmãos, como isso é verdade. Como nós temos visto até no meio dito evangélico, essa propaganda e essa divulgação, esse tipo de pregação,
onde Cristo não é suficiente. Eu me lembro que há algum tempo nós estávamos de viagem no exterior e lá perto onde nós estávamos, na cidade de Boston, um pastor de uma igreja grande na região tinha lançado uma nova moda, ou tinha feito uma certa divulgação de um trabalho na igreja naquele dia, e ele disse que ia receber na igreja a visita de 2 anjos. E por várias semanas isso foi divulgado, que os anjos iam visitar a igreja em determinado dia no culto à noite. E eu depois fiquei muito curioso com aquilo e até perguntei para outras pessoas: escuta, o anjo foi lá ou não? Eu queria saber como foi aquela visita do anjo naquela igreja. E aí eles me contaram que no dia do culto o pastor colocou 2 cadeiras lá na frente. E em determinado momento do culto ele disse: agora os anjos vão entrar. Os diáconos, por favor, lá na porta, tragam os anjos aqui à frente. E os diáconos foram lá acompanhar os anjos até a frente. Na verdade, ninguém viu o anjo. E aí o pastor disse: só os espirituais vão ver o anjo, ou os anjos. E eu fiquei pensando naquilo: meu Deus do céu, que coisa impressionante, não é? Como Cristo não é suficiente, como as pessoas querem inventar coisas para atrair gente. E talvez se eu fizesse essa propaganda, que domingo que vem 2 anjos estariam aqui na igreja, muita gente talvez viesse para a igreja. Mas eu não quero isso. Eu não quero que você veja anjos. Se Deus quiser te mostrar um anjo, na soberania dele, que ele faça para a glória dele. Mas não procure isso. Procure ver a Cristo com os olhos do seu coração. Mas essa ideia de ver anjos, cultuar anjos, adorar outras coisas que não seja o Deus Criador, não é nova, é antiga. Está inclusive presente no texto que nós acabamos de ler. E nós vamos tratar dessa questão e de outras que Paulo fala aqui nessa carta, nesse texto tão precioso, irmãos, para as nossas vidas nos dias de hoje. Eu quero tentar ser bem claro nessa mensagem, ainda que de forma simples, mas espero que seja profunda e também bem eficaz para a sua vida e para as nossas vidas nos dias de hoje. Mas antes vamos falar um pouquinho sobre o contexto dessa carta, aquilo que eu já tenho falado aqui várias vezes. Essa carta é endereçada à igreja de Colossos, ou aos Colossenses. Provavelmente essa igreja ela foi fundada pelo discípulo chamado Epáfras, que era não só provavelmente o fundador da igreja, mas também o pastor daquela igreja. E Epáfras, preocupado com a vida da igreja, foi até o apóstolo Paulo levar as notícias da igreja lá de Colossos, não só contando as boas notícias, mas também falando sobre a influência de uma heresia que estava se infiltrando no meio da igreja, e não só da igreja de Colossos, mas das igrejas daquela região, que ficavam no vale do rio Lico, antiga Ásia Menor, hoje Turquia. Ela se localizava, obviamente, na cidade de Colossos, como eu disse, às margens do rio Lico. Paulo, então, de posse das informações de Epáfras, preocupado também com aquela heresia que estava lá no meio da igreja, Paulo escreveu uma carta à igreja de Colossos, uma carta que precisava ser lida para toda a igreja, nas casas e também individualmente. E assim, então, nós temos o que nós chamamos de contexto geral dessa epístola de Paulo aos Colossenses. Mas eu quero também abordar, antes de entrar no texto, o que eu chamo aqui de contexto antecedente, aquilo que veio antes do que está dito agora, o que nós lemos nessa noite. Paulo falou nos versículos anteriores a respeito da obra e da suficiência de Cristo Jesus. Um texto maravilhoso. E Paulo fala para nós, então, nesses versículos anteriores, que Cristo perdoou todos os nossos pecados, que Ele rasgou o escrito de dívida que era contra nós, e que Ele derrotou o inimigo, triunfando sobre eles na cruz, e os expondo ao vexame e à vergonha. E aí Paulo diz, então, para nós, que a lei não pode mais nos condenar, porque ela foi cancelada na cruz,
como meio de condenação ou de salvação, porque Cristo perdoou todos os nossos pecados. Além disso, Paulo diz que o inimigo não pode mais nos acusar. O diabo não pode mais nos acusar, porque Cristo pagou o preço do nosso pecado. E aí Paulo diz que todo crente que está em Cristo Jesus tem uma nova vida, porque ele foi sepultado com Cristo e ele foi ressuscitado com Cristo. A vida dele hoje é uma vida livre, sem amarras, sem a escravidão da lei ou a escravidão das forças espirituais do mal. Ele é totalmente, completamente livre de toda e qualquer amarra. É claro que o cristão ele vai viver agora para Deus, não como uma obrigação, como um peso, como uma tarefa, mas por gratidão por tudo aquilo que Deus fez na sua vida. Então, diante disso, dessa exposição que Paulo faz, Cristo nos libertou, Cristo perdoou todos os nossos pecados, Cristo cancelou o escrito de dívida, ele derrotou o inimigo. Paulo então faz algumas considerações aqui nesses versículos finais que são impressionantes. Há uma conclusão lógica. E olha o que ele diz, por exemplo, no verso 16: ninguém, pois, vos julgue. Ora, se Cristo fez tudo isso, que ninguém julgue vocês por causa de comida, bebida, lua nova, feriados ou festas e sábados ou coisas desse tipo. No verso 18, Paulo diz: portanto, ninguém vos faça árbitro sobre vós. E lá no finalzinho, Paulo diz: por que então se sujeitar novamente às ordenanças? Como não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro. A nossa vida em Cristo Jesus é de liberdade, nada de escravidão, nada de imposição de regras, de rituais, de regrinhas sobre as nossas vidas. Somos livres em Cristo Jesus. E aí nós também consideramos algumas coisas importantes nesse texto. E aqui nesse texto que nós acabamos de ler, nós temos então algumas revelações de Paulo sobre essa heresia que estava lá na igreja de Colossenses, atingindo a vida da igreja e destruindo muitos aspectos ali da própria mensagem do evangelho nos ouvidos e no coração daquelas pessoas. Então nós temos claramente aqui alguns elementos, alguns aspectos do que se tornou conhecido como heresia colossense. Por exemplo, nessa heresia nós temos elementos da lei judaica, como diz o verso 16. Lua nova, festas, comida, sábado. Nós temos questões do culto esotérico, no verso 18, Paulo fala a respeito do culto aos anjos e visões. E nós temos aspectos do rigor ascético, no verso 20 ao 23, não prove isso, não toque naquilo. E Paulo diz que não adianta nada esse rigor ascético, se isso vem como uma regra exterior e não como um princípio de vida no coração, na mente e na vida que se entregou aos pés da cruz de Jesus. Então nós temos um resumo, uma síntese do que seria essa heresia colossense. Qual que é o problema? Tanto lá como hoje nos nossos dias, nas mensagens que nós ouvimos, sejam de religiões e igrejas que estão aí há séculos, tradicionais, ou de seitas que estão aí pregando mensagens que muitas vezes cortejam o coração de gente boa. O grande problema é esse aqui: diminuir Cristo, dizer que Cristo não é suficiente, falar que Jesus é o Salvador, mas você precisa ainda de fazer isso ou de deixar de fazer aquilo, você precisa ter uma visão, uma revelação, uma segunda bênção, guardar o sábado, não comer certa comida. Cristo não é suficiente, e esse é o grande problema, e é por isso que a gente precisa pregar contra, porque essa não é uma mensagem contra pessoas, mas contra um erro, contra uma artimanha do inimigo, para desviar as pessoas da cruz de Cristo e da salvação única e exclusivamente em Jesus Cristo. Portanto, esse é um dos textos mais importantes na Bíblia, na nossa atualidade, para compreendermos a graça, o amor e a bondade de Deus. Nosso tema nessa noite, eu quero tirar 3 expressões do texto, para sintetizar o raciocínio nosso à luz desse texto, na nossa mensagem dessa noite. O sábado, o anjo e o rigor ascético.
Esse é o nosso tema. O sábado, o anjo e o rigor ascético. Qual que é o objetivo da mensagem? Entender que a salvação só está em Cristo Jesus. Só Jesus Cristo salva. Em segundo lugar, tomar cuidado, porque qualquer acréscimo à obra de Jesus é, na verdade, uma tentativa de anular a obra toda. E é por isso que a gente prega com toda a força contra tudo aquilo que procura diminuir Cristo, ou acrescentar à obra de Cristo aquilo que não deve ser acrescentado. Porque diminuir Cristo é, na verdade, negar a obra de Jesus toda. É anular, ou tentar anular a obra da salvação. O sábado, o anjo e o rigor ascético. Mas vamos por partes. Em primeiro lugar, quero falar sobre a sombra e a realidade. Verso 16 ao verso 17. Paulo diz assim, eu repito a leitura, irmãos. Verso 16. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Que texto importante. Ninguém, pois, vos julgue. Paulo está relacionando aqui o que ele disse antes. E ele falou que Cristo perdoou todos os nossos pecados, cancelou o escrito de dívida e derrotou o inimigo. E agora ele diz, portanto, ninguém vos julgue por causa de comida, ou bebida, ou festas, ou lua nova, ou dia de sábado. Na verdade, Paulo está dizendo aqui, irmãos, que o que é sério em tudo isso, essa artimanha, em essa doutrina, é que tudo isso é, na verdade, um meio de salvação ou de condenação. O que está em jogo aqui é transformar tais coisas, como bebida, festas, lua nova, sábado, em meios de salvação ou condenação. Paulo então diz, ninguém, pois, vos julgue. Em outras palavras, se submeter a tais rituais e a tais ordenanças, como condição de salvação, é tentar anular o que Cristo fez. Algum tempo atrás, deixa eu tentar explicar isso com uma história. Dizem que não é de bom alvitre contar história particular, mas eu vou contar, vocês me dão licença para contar. Não é para me exaltar, de forma alguma. Nós morávamos num condomínio em Lavras antes de vir para Jaú. E lá num condomínio fechado de casas, tinha um pequeno clube no condomínio, uma sauna, uma piscina. E toda semana eu ia pelo menos umas 2 vezes na sauna, antes de ir para o culto na quarta-feira, na sexta-feira. E eu gostava de ir mais cedo para a sauna, para aproveitar o tempo, chegar a tempo na igreja, e também para evitar muita gente na sauna, porque eu não sei o que acontece, o homem quando entra na sauna, eu não sei se acontece na sauna feminina, resolve falar bobagem. E eu ia mais cedo, saía mais cedo para evitar ficar ouvindo bobagem. E um dia eu estava lá sozinho na sauna mais cedo. Entrou na sauna um médico recém-chegado ali no nosso condomínio. E nós ficamos quietos lá um bom tempo. E aí ele disse para mim assim, você vai tomar uma hoje? E eu disse, não. E aí ele falou assim, e amanhã você vai tomar uma? E eu disse, não. E aí ele falou, você fuma? Eu disse, não. Ele falou assim para mim, você está parecendo crente? E eu disse, muito prazer, eu sou pastor da igreja presbiteriana. E aí foram chegando algumas pessoas e o assunto continuou. E aí alguém disse, então você é daquela igreja que não pode fazer nada? Eu disse, não, minha igreja pode tudo. Pode? Pode, só que não convém fazer. Eu não faço, não é porque existe uma regra, mas porque existe um princípio no meu coração. Eu deixo de fazer certas coisas como um princípio de vida. Porque na minha igreja não existe regrinha de faça aquilo, não faça aquilo, guarde esse dia ou não guarde aquele dia. Isso não é nada. Eu não faço certas coisas porque não me convém fazer, porque a graça de Deus invadiu o meu coração.
E eu tive uma oportunidade muito boa aquele dia de falar de Jesus para muitas pessoas que estavam ali. Fiquei com um calor terrível, porque eu não queria sair e perder o tempo. E até hoje eu encontro um desses que estava lá, e ele lembra esse episódio. Ele sempre brinca comigo sobre essa história. Ninguém, pois, vos julgue por causa da comida, bebida, lua nova, festa ou sábados. Porque tudo isso é sombra, porém o corpo é de Cristo. Irmãos, na verdade, Paulo está dizendo que tudo isso é uma sombra que tinha o seu valor lá no Antigo Testamento. Mas quando Cristo veio, a sombra não precisa mais. Isso apontava para Jesus como algo que anunciava a chegada de Cristo. Mas quando Cristo veio, a sombra passou. A versão da NVI diz algo interessante. Diz assim: essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, se encontra em Cristo. Eu gostei dessa tradução. Tudo isso era sombra, mas Cristo é real. A sombra teve o seu valor, ou tem o seu valor, irmãos, mas ela não pode ser comparada à pessoa em si. Quando você está com uma expectativa muito grande na sua vida da chegada de alguém, e de repente você vê o vulto dessa pessoa, isso pode acelerar o seu coração, não é verdade? Você está aguardando um filho que está distante, ou a namorada ou o namorado, alguém que se ausentou, e de repente você vê o vulto ou a sombra da pessoa, o seu coração dispara. Mas quando a pessoa chega, você não está nem aí para a sombra. Você quer abraçar a pessoa, você não vai abraçar a sombra. Paulo está dizendo exatamente isso. Tudo era sombra, mas quando Cristo chegou, a sombra é nada. Então, irmãos, para ser mais claro, eu quero tirar 2 exemplos desse texto. Eu não preciso mais da Páscoa, pois Jesus é o Cordeiro Pascal. Eu não preciso celebrar a Páscoa como libertação na minha vida, como memorial de algo que Deus fez no passado. Eu não preciso celebrar a Páscoa como um ritual religioso, porque Cristo é a minha Páscoa. Eu não preciso mais do sábado, pois Jesus é o meu descanso. O sábado era uma sombra. Jesus é o meu sábado. Jesus é o meu descanso. E é isso que está dito em Mateus 11, 28 a 30, Hebreus 4, e várias passagens bíblicas. Jesus é o Senhor do sábado, Ele é o alvo do sábado. E quando Jesus veio, o sábado, como ritual, como um dia sagrado, deixou de existir. Perdeu o seu valor. Eu não preciso abraçar o sábado, ele é sombra, se eu tenho Cristo. E enquanto os judeus procuram Jesus ou o Messias no final da semana, nós o encontramos no primeiro dia da semana, porque Cristo ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. Em segundo lugar, a falsa humildade, o culto aos anjos e o cabeça do corpo. Verso 18 ao 19, vamos ler novamente. Diz assim o texto. E olha, interessante a linguagem de Paulo. Novamente ele diz: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, do qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Paulo agora entra no outro aspecto dessa doutrina e desse embate importante que ele está ali envolvendo na igreja de Colossos e orientando Epáfras e toda a igreja, e todos nós, por assim dizer. E aqui ele fala do que eu chamo de falsa humildade, culto aos anjos e o cabeça do corpo, que é Jesus, o nosso Senhor. E ele diz então, em primeiro lugar, nenhum árbitro sobre vocês com falsos pretextos. Ninguém se faça árbitro contra vós. Isso é uma coisa muito interessante, que Paulo está usando a linguagem aqui. Ele está dizendo que tem gente que se diz espiritual, secretário da divindade, que tem a agenda de Deus e que se torna árbitro sobre as nossas vidas. E ele, pretextando culto aos anjos e visões extraordinárias, nos
ou tenta nos impedir de caminhar na vida cristã e na carreira cristã. Em outras palavras, tem muito religioso tentando impedir o cristão de prosseguir para o alvo. E aí Paulo diz, ninguém se faça árbitro sobre vós outros. Quando eu li esse texto, eu imaginei um jogo de futebol e o juiz impedindo um gol de placa. É claro que o juiz é a autoridade sobre a partida de futebol, mas um juiz pode ser afastado, ele pode ser destituído se ele não apitar segundo as regras. Ele é julgado depois. Paulo está usando essa figura de alguém que se impõe sobre nós, pretextando um culto aos anjos, uma falsa humildade, para controlar a nossa vida, para dizer o que deve e o que não deve ser feito, baseado em visões. E aí ele diz, ninguém se faça árbitro sobre vós. E a ideia que, embora a tradução desse texto não seja muito fácil, a ideia aqui talvez seja de que aquelas pessoas estavam ensinando que Deus estava muito longe. E por isso elas podiam buscar criaturas mais acessíveis, cultuando os anjos. E é por isso que eu coloquei essa indagação. Os anjos estão mais próximos, por isso eles devem ser cultuados. Paulo diz que essas pessoas, elas estavam baseadas numa pretensa humildade, mas essa humildade, na verdade, era falsa, mentirosa. Deixa eu tentar explicar isso. Alguns dias eu ouvi uma mensagem de um religioso que disse assim, você pode até acessar essa mensagem, você vai constatar isso também. Depois me pergunta o endereço direitinho. Ele disse assim, vocês protestantes são orgulhosos. A doutrina de vocês é uma doutrina orgulhosa. E aí ele chega até a falar dos protestantes como imbecis. E ele disse que nós somos orgulhosos porque nós pregamos que nós podemos adorar a Deus, ir na sala do trono do Pai, sem mediadores, somente através do novo e vivo caminho que é Jesus Cristo. E ele diz, vocês protestantes são orgulhosos, porque descartam os santos, descartam a igreja, descartam os anjos, e falam que pode chegar a Deus através de Jesus Cristo, vocês são orgulhosos. E aí ele diz, nós somos humildes, porque nós falamos que dependemos dos santos, dependemos da igreja. Paulo diria, isso é uma falsa humildade. Paulo diria, gente que faz isso, prega isso, pretextando humildade, culto aos anjos, visões, enfatuado, isso é ridículo, isso é falsa humildade, isso é dizer que é importante, mas na verdade, que é humilde, mas na verdade está se considerando importante, presunçoso e orgulhoso. Ir a Deus pela mediação de Jesus Cristo, isso é ser humilde de fato, porque nós reconhecemos que nós não somos nada. Aliás, a Bíblia diz, bem-aventurados os pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus. E a pobreza aqui é a nossa falência espiritual. E nós, crentes em Cristo Jesus, nós pregamos uma coisa, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E se nós nos atrevemos a entrar na presença do Deus Todo-Poderoso, é porque Jesus nos deu a liberdade de fazer isso, pelo sangue que Ele derramou na cruz. E eu não quero adorar anjos, se eu posso ter o Pai. Eu não quero me curvar diante de uma imagem, se eu posso chegar na sala do trono do Deus Todo-Poderoso e não ser consumido, não pelo meu mérito, porque Deus me olha através do sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. E é por isso que Paulo disse antes, Ele cancelou o escrito de dívida, Ele perdoou todos os nossos pecados. Portanto, que ninguém vos engane, que ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade, culto dos anjos, enfatuado, e não retendo cabeça que é Cristo. E esse é o segundo ponto aqui do nosso segundo item. Cabeça que é Cristo, verso 19. O grande problema, irmãos, é que esse grupo, baseado em suas visões, estava negando a Cristo como cabeça da igreja, como Senhor da igreja.
E aí nós aprendemos o quê? Que Cristo é suficiente. Que cada membro da igreja depende única e totalmente de Jesus Cristo. Jesus disse: eu sou a videira, vocês são os ramos, e sem mim vocês não podem fazer nada. Nenhuma outra fonte de vida deve ser procurada pelo crente. Só Jesus Cristo. Ele é a fonte da nossa vida. Não precisamos de visões, não precisamos das sombras, não precisamos das revelações. Temos a Bíblia, temos Jesus, precisamos dele. Para terminar, o rigor ascético e a espiritualidade verdadeira. Verso 20 a 23. Olha que texto precioso. Eu gosto mais desse texto do que Paulo ensina aqui. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Esse texto é importantíssimo. O que Paulo está dizendo aqui? Em primeiro lugar, ele fala que se nós morremos em Cristo, a nossa vida é diferente, é transformada, nós temos um novo coração, um novo padrão de vida, nós temos uma nova ambição de viver para Ele. Como Paulo diz, o amor de Cristo me constrange a não viver mais para mim, mas viver para aquele que por mim morreu e ressuscitou. E aí Paulo diz então no verso 20, se já morremos com Cristo, morremos para o mundo, para a nossa própria natureza, o escrito de dívida foi cancelado, os pecados foram perdoados, o inimigo foi derrotado. Qual o segredo da vida cristã? Essa é a pergunta. E aí eu quero fazer algumas colocações. Seria o segredo da vida cristã voltar à prática da lei do Antigo Testamento e guardar o calendário judaico? Paulo diz, não. Seria o segredo da vida cristã o rigor ascético, como descrito aqui no verso 21, não toque naquilo, não pegue naquilo, não prove aquilo? Paulo diz, não. E olha o que diz o texto, todas essas coisas são doutrinas e preceitos de homens e com o uso se destroem. Jesus disse algo semelhante, quando ele disse, aquilo que entra pela boca e sai por lugares escusos, isso não contamina o homem, mas o que sai da boca do homem, isso o contamina, porque é do coração que procedem as fontes da vida. E Jesus disse, tudo isso é doutrina de homem, é preceito humano e acaba, passa, destrói. O segredo, portanto, da vida cristã é ter um coração transformado pela graça de Jesus Cristo. Esse é o segredo. O que é aparente, o que é verdadeiro, verso 23. Aquela doutrina que eles ensinavam dava impressão de uma espiritualidade elevada, mas na verdade era prejudicial. Paulo diz que eles ensinavam um rigor ascético, baseado em culto de si mesmos, uma falsa humildade, mas Paulo diz algo impressionante nesse texto. Paulo diz, tudo isso não tem valor algum contra a sensualidade. Na NVI diz assim, nada dessas coisas tem valor para afastar o pecado da nossa vida, ou para fazer morrer a nossa natureza pecaminosa. Não adianta você impor regrinhas para tentar fazer você viver uma vida mais santa. Não funciona. Quando o pecado bater na porta, quando a sensualidade cirandar a sua alma, isso não vai ter valor algum se o princípio não está lá dentro, como um princípio de vida transformador, regenerador pela presença do Espírito Santo na sua vida. Tem muita igreja hoje que estabelece regras, e eu já vi muita crítica dizendo que a igreja presbiteriana não tem doutrina.
E as pessoas dizem que a igreja presbiteriana não tem doutrina porque ela fala e permite cortar cabelo, ela não estabelece o tamanho da saia das mulheres e não fala sobre isso. Há algumas igrejas que até o cinto e a largura do cinto que o homem e a mulher devem usar é medido e estabelecido. Isso é ridículo, não tem valor algum. É por isso que nós estamos vivendo num país de uma religiosidade muito forte, grande, mas sem ética. Porque estão preocupados com as regrinhas, mas não com os princípios. Estão preocupados com a comida, com a bebida, com isso, com aquilo, e não com a vida como uma vida consagrada a Jesus Cristo como Senhor das nossas vidas. E aí medem o tamanho do cinto, a altura do sapato, o comprimento do cabelo, mas não medem o comprimento da língua, da maledicência, do orgulho, da vaidade. Enchem as igrejas com seus rituais, com as suas magias mirabolantes, mas não tem ética, não tem vida no lar, não tem amor no coração. O que adianta? O que adianta? Deus está preocupado com o rigor ascético? Não tem valor nenhum contra a sensualidade. Paulo está fazendo uma crítica aqui a um aspecto da doutrina, da heresia colossense, que pregava uma espécie de dualismo grego. O que o dualismo grego ensinava? O corpo é mau, o espírito é bom. Ora, se o corpo é mau e o espírito é bom, então uma das vertentes dessa filosofia dualista é de que nós devemos matar toda espécie de prazer do corpo. Tudo aquilo que traz prazer, satisfação, deve ser matado, mortificado, porque isso é do corpo, o corpo é mau. Só a alma é boa. Alguns cristãos lá na idade medieval entenderam que para ser santo precisava se isolar. Criaram os mosteiros, os conventos, a clausura, mas os mosteiros, os conventos e as clausuras se tornaram antros de perversidade e imoralidade. Porque não adianta a regra, se não tiver lá no coração um princípio de vida. E é isso que Paulo está ensinando aqui. O capítulo 3 de Colossenses é maravilhoso. Eu espero que você não perca as mensagens. Porque aí Paulo vai falar, olha, se vocês já morreram com Cristo, e se vocês já estão vivos em Cristo, ressuscitados nele, agora busquem as coisas do alto, onde Cristo vive. Não as que são aqui da terra. Porque tudo aqui da terra passa. Busque as coisas do alto. E aí Paulo vai falar da vida cristã, da ética do cristão, que é como consequência desse nosso novo modo de viver em Cristo Jesus. Mas isso fica para um próximo sermão nosso. Só lembrando, nós falamos, não é isso, Sérgio, é melhor pular essa... não, pode passar, a minha que está errada aqui, eu corrigia isso, né? O sábado, o anjo e o rigor ascético. Eu usei 3 expressões do texto para nortear a nossa mensagem. A primeira divisão nossa foi a sombra e a realidade. Cristo é real, o que nós precisamos é de Jesus. Em segundo lugar, a falsa humildade, o culto dos anjos, mas Cristo é o cabeça, e nós precisamos do senhorio de Jesus sobre as nossas vidas. Em terceiro lugar, o rigor ascético e a espiritualidade verdadeira. Não adianta regrinhas, nós precisamos de uma vida consagrada, transformada pela graça do Senhor. Eu quero terminar com algumas aplicações bem rápidas. Primeira delas, não abrace a sombra, venha para Cristo. Para que abraçar a sombra? Por que eu vou abraçar um sábado se eu tenho Cristo no meu coração, Senhor da vida, Senhor de todas as coisas? Segundo, não se deixe impressionar por mensagens espetaculares, baseadas em visões, em anjos que apareceram, anjos que entraram na igreja. Submeta-se a Jesus, Senhor da igreja. Terceiro lugar, é do coração do homem que procedem as fontes da vida, diz a Bíblia. Portanto, creia de coração em Jesus Cristo como Salvador. E o último lugar, confesse a Jesus como Senhor da sua vida. Paulo disse isso claramente em Romanos 10. Se você crer com o coração que Jesus é Senhor e confessá-lo com a boca, você será salvo. O que nós precisamos? De Cristo, de Jesus na nossa vida.
Deus nos abençoe, irmãos. Nós vamos terminar o nosso culto. Eu disse já e coloquei no boletim que hoje a gente ia ter uma oportunidade de fazer uma oferta especial para a reforma do nosso templo. Eu vou pedir os diáconos que tragam o gasofilácio. Acho que é melhor o gasofilácio mesmo. Depois o tesoureiro faz aquela separação lá, né, Sérgio? Eu quero lembrar que a nossa reforma está indo bem, graças a Deus. Está ficando bonito, vai ficar lindo, lindo, lindo. Eu fico imaginando quando a sua filha, seu filho, sua neta, seu neto for casar lá. Já pensou que beleza? Ou você mesmo está solteiro e quer casar, né? Você vai casar numa igreja bonita. Quando colocar as lâmpadas, olha, vai ficar um negócio assim, né? Maravilhoso. Agora já pensou se você não ajudar nada? Que vergonha você vai passar? Não diante do pastor, né, mas diante dos anjos, para não ficar muito vergonhoso, né? Já pensou que vergonha? Né? Então ajude, contribua. Se você não está preparado hoje para fazer a sua contribuição, faça isso. Tem a conta da igreja aí no boletim. Você pode contribuir, mandar sua oferta. Coloca lá a oferta para reforma do templo. Não é dízimo. Dízimo é algo que é sua obrigação, tá certo? Diante de Deus. Muito bem, vamos ficar em pé então. Vamos cantar. Qual que é o hino mesmo, Samira? 148, oração da noite, finda-se esse dia. Se você trouxe a sua oferta, você vai poder então consagrá-la ao Senhor. Vamos cantar o hino. Senhor amado, nós agradecemos
Pai, pela bênção desse encontro, desse culto. Ó Deus, que nós oferecemos a Ti, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos e a mediação perfeita de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Obrigado, ó Pai, pelas ofertas. Obrigado porque nós podemos ter um local para adorar o Teu nome agradável. Abençoa, Pai, o restante da nossa reforma do templo, que tudo corra de acordo com a Tua vontade, para a Tua honra e glória. Abençoa a igreja, Pai, fortalece as nossas vidas, Senhor, dá-nos prazer na Tua presença, alegria em Te servir. E, ó Deus, que nós possamos todos os dias oferecer a Ti um sacrifício de louvor e também da prática do bem e da mútua cooperação, vivendo uma vida que Te agrade, que glorifique o Teu nome. Ó Deus, não porque queremos crédito diante do Senhor, porque Tu já nos amas com todo o amor possível ao Deus eterno amar, mas nós queremos viver para Ti, por gratidão, tão somente por isso. Em nome de Jesus, abençoa a Tua igreja, dê saúde aos enfermos, cura, Senhor, os debilitados, e que Tu possas também, ó Pai, avivar a Tua obra e restaurar, Senhor, a vida espiritual daqueles que estão desanimados e abatidos. Em nome de Jesus, nós agradecemos e pedimos essas bênçãos. E agora, irmãos, que a graça preciosa de Jesus, nosso Salvador e Senhor, que o amor de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, e que a comunhão, as consolações e a companhia do Espírito Santo sejam com todos nós e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Gostoso aí na pessoa que está ao seu lado, atrás de você.